O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 182, capítulo 5º, Meios de Conservação. Questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Sim, e se não o encontra é porque não o compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Questão 705. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as suas necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã. Há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vô-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Questão 706. Por bens da terra somente devem-se entender os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Questão 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. O que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois e o mais frequentemente a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas é que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, frequentemente, não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou, então lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu, e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e as ciências juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada pelo menos em grande parte, e os danos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Oh, certamente não. Mas o que se fez da medida do que se pode fazer com a perseverança? Se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Questão 708. Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem, e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da forma das coisas? É uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar, e à qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou
e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Questão 709. Os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificar os seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá um instinto de conservação? Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Questão 710. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros e, da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos.